Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E convido a todos, antes da prece inicial, a me acompanhar na leitura do livro Calma, de Chico Xavier. Ligações familiares. Quanto possível, esforça-se, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com ninguém, com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam o ódio e a aversão quando desejosos de melhoria são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Em muitas ocasiões terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária, com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser. Porque as leis da vida não te obrigam a morrer, pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Uma criança terna, inesquecível, que retorna ao mais além, nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico, a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. Se tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa, com que partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior. Mas diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo, conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Calma, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Prece inicial, Rubem? Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia.
Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desculpe-se, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim. Amém. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, meninas? Posso escolher, Rosinha? Ó, Livro dos Espíritas, eu acho que é pergunta 101. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal, rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade e à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita. E o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento.
inveja, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem, por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. Comentários? Sem áudio, Rubem. Como já foi explanado no inicial, esses espíritos malfazejos estão aí dispersos pelo mundo aí, à procura de oportunidades para praticarem as suas maldades, né? O que nós podemos fazer para evitá-los? É nos blindarmos com a prece, né? E ensinarmos todos os irmãos que nos cercam, que estão ao nosso derredor, a assim proceder, para não serem influenciados por essas entidades. A gente sabe que toda vez que eles têm uma oportunidade de nos instigar a praticar algum mal, ou praticar alguma injúria, ou alguma difamação, alguma calúnia contra alguém, eles se comprazem. Porque o alimento da personalidade deles, tanto na vida corpórea quanto na vida espiritual, é a violência e a prática da maldade de forma recorrente. Obrigado, meu irmão. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguma dúvida? Vou continuar a leitura, então. 102. 10ª classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com que conseguiram retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões neles como nos homens é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores, e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se trair. Alguns povos os arvoram em divindades maléficas, outros os designam pelo nome de demônios, malgênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida, fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Comentários? Fred, nós vemos, né, em constância, né, as ações dessas entidades maléficas, né?
eles são sorrateiros, eles têm sutilezas, eles conhecem nossas fraquezas, né? E também as nossas virtudes. E tentam nos influenciar a nos tornarmos aí pecadores e também caiamos aí nas suas armadilhas, nos seus ardis, para perdermos, né, muito da nossa fé, da nossa observância aos mandamentos de Deus, né, e a propensão que nós temos, graças a Deus, de seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Essas entidades que são muito más, né? Eu gostaria de falar para vocês que, muito provavelmente, elas foram banidas para a Terra. Porque como que funciona isso? Existia um planeta, quer dizer, existe um planeta chamado Capela. E esse planeta, há muito tempo atrás, estava passando pela situação que a Terra está passando hoje, né? A Terra é um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo de segunda ordem. Então, primeiro vem o mundo primitivo, depois provas e expiações e mundo em regeneração. E a Terra, ela está para se tornar um mundo em regeneração. E aí, nesse planeta chamado Capela, tem até um livro que fala sobre isso, chama Exilados de Capela. Muitos espíritos, eles não estavam querendo passar a adotar o bem, né, a se modificar interiormente. Então, eles foram banidos de Capela e foram, entre aspas, convidados a reencarnar na Terra enquanto mundo primitivo, né? Então, nós vemos, por exemplo, os egípcios, né, que há 5.000 anos atrás era um povo muito avançado, né, para a época em que vivia a Terra, né? Então, eles eram espíritos que foram degradados, né, banidos de Capela para a Terra. Então, isso é um misto de uma punição, ao mesmo tempo que eles são punidos, né, porque eles não quiseram se adequar aos novos parâmetros morais daquele planeta. Eles são remetidos para a Terra porque, como eles têm uma capacidade muito avançada, eles, ao mesmo tempo, fazem a Terra avançar. E não foram só eles, né? Tiveram outros espíritos, também foram banidos para ajudar a Terra a progredir. E agora, né, essas entidades maléficas, que muito provavelmente são os escapelinos, né, capelinos de Capela, que foram banidos para a Terra, muito provavelmente eles vão ser banidos novamente para um outro planeta primitivo, né? Porque passaram-se aí milhares de anos e eles não se modificaram. Então, só vão ficar aqui na Terra não os espíritos perfeitos, mas os espíritos que não são maléficos, que estão comprometidos em se modificarem. Então, nós mesmos só ficaremos aqui no planeta Terra se nós estivermos num processo de modificação, né? E muitas pessoas estão sendo despertadas para as realidades morais e espirituais, né? Eu tenho acompanhado aquele canal, de filosofia Nova Acrópole, e muitas das coisas que eles falam, né, é a moral do Cristo, mas sob o foco da filosofia. Então, ou seja, né, tudo, né, todas as religiões, todas as doutrinas que propagam o bem, elas estão levando luzes a todos. Só realmente quem não quer permanecer no planeta, quem quer ficar nesse estado de sono, né, dos instintos primários, né, que é comer, beber
e fazer sexo, né? E se divertir. Eu vim para a Terra a passeio. Então, muito provavelmente, esses irmãos, né, se continuarem a não se esforçar para se modificarem, vão ser convidados a se mudar para um planeta pior. E digo mais, nós vemos que nos últimos anos aí, sei lá, 20 anos, 30 anos, houve os nossos costumes, as nossas músicas, tudo parece ter piorado, né? Dança, música, costumes. Por quê? Porque os espíritos que estavam, né, nos umbrais, né, nos lugares de dor, de sofrimento, foi dado a eles uma última oportunidade de reencarnarem na Terra. Por isso que parece que o mal, né, vai à solta, né, não tem limite, não tem fim. E essa situação, né, desse grande mal que nos envolve a todos é justamente para fazer com que nós, que estamos em processo de despertamento, que nós passamos não só a despertar, mas também a carregar um pouco da luz do Cristo, para que nós possamos, por nós próprios, despertar outros. Lembrando que Deus não faz nada diretamente. Ele usa as próprias criaturas para ajudar as criaturas. Então, somos nós, os braços, né, as pernas, o coração, a boa vontade da espiritualidade. Então, cabe a nós, né, trabalhar junto com Cristo e com os espíritos superiores para continuar esse despertamento. Comentários? Fred, na verdade, nós nos afastamos muito da igreja primitiva, né? Os nossos irmãos mártires, aqueles que se doaram por Jesus, né? Hoje em dia o pessoal está mais materializado, estão mais buscando o conforto, né? Ostentação, etc. E tal. E é notório que só de haver um reavivamento da fé concernente à igreja primitiva, como a codificação espírita, que os fogos da perseguição, né, que tantas pessoas vitimaram, né, na época da Inquisição, serão acesos novamente. Então, a questão que o Apocalipse aborda é que esses espíritos aí, renitentes, eles vão ser arrebatados do planeta. E é um processo que talvez não demore muito de acontecer, pelo que nós estamos vindo aí, o andar da carruagem, né? Para onde a humanidade está, o caminho que ela está trilhando, olha, é de se pensar, não? Não será em direção ao paraíso, né, meu irmão? Nós estamos com muita dificuldade em aceitação, né, dos mandamentos, de tudo que nos foi ensinado pelos nossos ancestrais, pelo evangelho que nos foi legado, pela terceira revelação, que aí está, mas os humanos estão dando as costas, né, para a espiritualidade, para a religiosidade. Isso é muito pecaminoso para a humanidade, não, meus irmãos? Obrigado. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não. Fred, só um comentário aqui. Eu fico pensando aqui do compromisso e da responsabilidade desses pais, né? Que colocam, né, os filhos hoje no nosso mundo e do compromisso deles de assumirem essa responsabilidade
dessa educação religiosa e numa educação assim, passar valores, né, reais para essas crianças, porque eu trabalhei muito com crianças e a gente via a diferença que era de uma criança que era levada pelo pai, às vezes até sem querer, que tinha umas crianças que eram muito rebeldes, e tinha uns pais que falavam assim, não, mas eu vou para a igreja toda semana e ele tem que ir comigo. Não quer ir, não quer ir de jeito nenhum, tia, mas ele tem que ir, porque eu quero que ele tenha uma educação religiosa que seja de respeitar as pessoas, de respeitar Deus, de valorizar a vida. Então, eu fico pensando, sabe, essa semana eu conversando com uma afilhada minha, e ela casou recentemente, ela falou, olha, eu acho que eu não tenho coragem de colocar filho nesse mundo, porque tá tão difícil por tudo, né? É um mundo assim com tantas dificuldades para você criar um filho, que você não sabe se esse filho se vai crescer, se vai enveredar para o mundo da marginalidade, se vai enveredar para o mundo das drogas. E eu conversando com ela justamente sobre esse assunto, falei, mas eu acho que tudo, é claro que tem a índole da pessoa e tem o livre-arbítrio, mas eu acho que muito é daquela formação, porque eu, na minha infância, eu não tinha muito o que escolher, eu quero ir na igreja ou não quero ir, não. Minha mãe, quando chegava no domingo, ó, você vai na igreja, vai assistir a missa, ia para procissão, porque a gente foi criada na religião católica, e a gente aprendia, né, a, todos os valores de respeito, de educação, de responsabilidade, compromisso com a nossa vida, com os outros. Então, eu acho que está faltando muito isso, sabe, também, porque eu trabalhava em escolas de periferia que você via assim, você chega no bairro, é aquelas músicas, né, como você está falando aí, com umas letras assim muito pesadas, aquelas coisas. E aquela criançada muito nova, já com 4, 5 anos, já naquelas dancinhas, com aquelas roupas, né, assim, bem inadequadas para a idade da criança, porque despertava muita sexualidade. Então você vê que por aí eles vão enveredando por um caminho meio perigoso, né? Então eu fico pensando assim, do compromisso e a responsabilidade desses pais e da gente também, né, que tem contato com essas pessoas e essas crianças, de auxiliar nesse conhecimento das leis de Deus para poder eles seguirem, né, trilharem, porque eu tive crianças na escola lá que, nossa, tinha criança que tinha no olhar, sabe, aquele olhar, coisa assim, pesada, energia carregada, brigava com todo mundo, batia, xingava, não parecia nenhuma criança daquela idade, um espírito tão rebelde. E com carinho, com amor, a gente ia conseguindo mudar um pouco daquilo. E eu acho que se você deixar à vontade, o negócio descamba mesmo. Tem que ter muito carinho para você conseguir trazer essa criança para você e conseguir orientá-lo para que esse espírito, né, que já veio com todo esse comprometimento de coisas negativas, essas energias tão carregadas, que ele possa conseguir se desvencilhar disso, né? Conhecer o amor, conhecer o outro lado das coisas, né? Para poder viver melhor, né? Obrigada, gente. Obrigado, Roseli. Foi feita uma pesquisa, né? O que fazia com que jovens adultos se envolvessem ou não com drogas? E essa pesquisa não era classe social, não era país, foi excluindo uma série de variáveis, até que chegaram na idade de 6 anos. As crianças que frequentavam a religião com seus pais, elas ficavam como que imunizadas na vida adulta contra a tentação das drogas. Então veja, né? Se eu levo a minha filha para a evangelização infantil no centro espírita, eu estou dando a ela condições de mais para frente ela ter uma imunidade,
porque ela vai ter exemplos, né, do que não fazer. Porque o que acontece com a criança, né? A encarnação se consolida aos 7 anos. E à medida que a criança cresce, ela vai tomando posse do seu patrimônio espiritual, de quem ela foi. Então, até os 7 anos, né, pouco da criança, né, se manifesta do que ela realmente foi. A partir do momento que ela vai crescendo, e na adolescência a gente tem aí o pico disso, né? Ela toma posse do que ela era, dos seus instintos, dos seus desvios morais. Então, por que a adolescência é tão difícil? Porque o adolescente, ele compara o que ele foi quando criança, né? Então, se ele teve uma evangelização na infância, aquilo vai entrar em choque com o que ele foi, porque isso retorna. Então, por isso que tantos conflitos. Agora, quando a criança, né, o adolescente, criança, não teve, né, essa formação religiosa, que é muito mais importante, os espíritos nos dizem, do que a formação escolar, a formação científica, porque a única coisa que vai fazer a criança né, se frear quando adulta vai ser essa educação infantil. Me contaram uma história, certa vez, acredito que foi no Centro Espírita, né? De uma senhora que ela educou muito bem o filho, levava na evangelização infantil, e o filho sempre rebelde, né? E o filho cresceu e continuou rebelde, né? E a mãe assim ficou muito triste, né? E uma vez conversando com esse filho, ele falou assim: "Mamãe, não fique triste. Se não fosse por você ter me levado na evangelização infantil, eu odeio muita gente, eu queria matar muita gente, mas eu só não faço isso porque eu lembro do umbral, que eu vou para um lugar tenebroso. Então, ainda que eu não seja flor que se cheire, mamãe, eu pelo menos eu me freio com relação ao pior." Então, a gente pode ver por isso, né, que a educação moral, espiritual é um processo, né? Nós mesmos estamos nos reeducando. Então, como você muito bem falou, nada. O principal que a gente pode fazer pelos nossos filhos é a educação religiosa. E, claro, a escola faz parte, mas a gente não pode descuidar da religião. Muito importante, seja ela qual for. Comentários finais antes de passarmos para as vibrações? Fred, parafraseando novamente Pitágoras, né? Educai as crianças e não precisarás punir homens. Nós temos que nos ater ao quê? A educação, a disciplina e a religiosidade. São os 3 fatores primordiais para que uma criança não se desvie na senda da vida material. Obrigado. Ô Fred, rapidinho, queria fazer um comentário. Claro. Tô aqui na sala com a Marina e ela assistindo um filme do Lucas Neto, né? Aí eu acompanhando umas cenas aqui, eu falei: ah, filha, esse negócio não tá legal, não. Parece eles fazendo umas maldades no sentido empurrando prateleira em cima lá dos vilões, jogando um negócio de bomba neles. Eu falei: ah, filha, vamos trocar esse Lucas Neto que não tá legal, não. Aí ela resistiu um pouco no começo, mas agora ela resolveu trocar. A gente tem horas que a gente tem que forçar um pouco, né? Porque
não pode deixar solto, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário final antes de passarmos para as vibrações? Vamos então nos ligar a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos em nome dele. E aqui ele prometeu que estaria, representado pela espiritualidade maior que está na casa de cada um de nós, desde já há algum tempo, fazendo a limpeza, a asepsia do ambiente, para trazer aqueles irmãos que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós. E vamos então pedir que Jesus abençoe todos aqueles irmãos em sofrimento desencarnados. Que todos esses irmãos sejam amparados, principalmente aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio. Pois sabemos, os Espíritos nos dizem que o grande sinal dos tempos do mundo de regeneração é o grande número de suicídios. Daqueles irmãos que não conseguem mais viver segundo o novo padrão moral vigente na Terra. Então, que esses irmãos que, infelizmente, já tiraram a própria vida, como a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno, sejam amparados, e tantos outros. E que também sejam auxiliados os nossos irmãos encarnados, que estão com a ideação suicida, e os seus obsessores, que são aqueles irmãos espirituais que não os perdoaram, que uns como os outros sejam abençoados pelo Cristo. E que agora cada um de nós possa fazer uma vibração especial pelas pessoas ou pela pessoa que lhe vem à mente neste momento. Que esses irmãos sejam auxiliados. E que possamos, neste momento, pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do auxílio material, moral e espiritual que precisamos. Devemos pedir com sabedoria, pois nem tudo que desejamos, ainda que nossas aspirações, os nossos desejos sejam justos e não prejudiquem a ninguém, nem tudo o Pai pode nos conceder. Pois, como é sabido, cada um de nós tem uma programação nesta vida. E nem tudo o que queremos seria bom para o aproveitamento da nossa encarnação. Deus, como Pai amoroso que é, nos afasta de tudo o que não nos é próprio, que nos atrapalharia. Vibremos também pelos nossos governantes, que esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas, de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, bem como pelos indivíduos anônimos que não são manchetes nos jornais. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, hoje e sempre, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para melhorar, para combater as nossas más tendências. Graças a Deus.
Emerson, Camila, Rubem. Kokubi de Sogengen Shikaita Kama Harani Kamutamahi Moidemasu Kamurogi Kamuromi no Michikara Mochite Banseito Hitonomi Oya Kamuamatsu no Mahikari Omi Kamihara Hidono Kamutachi Moromoro no Sakagoto Tamahi no Chuchomi Kigaru Bama Ikarimote Harahi Kiyome Misugi Tamaite Kaminoko no Chikara Yomigarase Tamai Tomosu Kotono Yoshio Kashikomi Kashikomi Momosu Miyoya Motosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sakiai Tamae Miyoya Motosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sakiai Tamae Kanagara Tamahi Chamase Kanagara Tamahi Chiamase. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E que cada um de nós seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Com Deus.